Gente, Olegário Dias Maciel, tá? Um dos chefes da Revolução de 30. Já estive aqui nessa rua, gente. Nós já falamos aqui sobre muita coisa, tá? Nós falamos sobre a calçada, tá? A calçada tava precisando de melhoras, tá? Também no dia que nós passamos aqui tinha resto de obra para ser recolhido. E uma coisa que a gente pede é container, tá? Não precisa ser um container grande, mas um container pequeno para pegar resto de obra, às vezes galhos, tá? Já encontrei galho aqui na rua, tá? Galho de árvore. E o que acontece? Quando essas coisas elas ficam próximas umas das outras, entope esgoto, tá? E aí corre risco de acabar enchendo de bicho, tá? De bactéria, de um monte de coisa a casa das pessoas. Então, para não acontecer isso, gente, tem que ter um container, tá? Um container aí para ajudar. Hoje queria falar para vocês assim, ó, se você segue, tá? Uma coisa que você gosta, se você aí acha que você tem um talento, comece a colocar ele em prática, gente. Mas às vezes eu fico procurando as melhores condições. Não espere as melhores condições, tá? O tempo, ele não respeita as melhores condições. O tempo ele vai passando, tá? E às vezes você vai perdendo oportunidades. Então, mesmo que você tenha assim uma coisa que é um rascunho daquilo que você queria, comece a colocar em prática, tá? Comece a fazer alguma coisa o quanto antes, tá, gente? Agora eu tô aqui na Luiz Delfino, médico e escritor brasileiro. Uma rua aí que a gente já passou também. E, gente, é isso que você tem. Comece a partir de hoje aí a colocar em prática aí suas ideias, tá? Comece a transpirar mais também. Às vezes você já tem a ideia, tá? Pronta, só que você não está disposto a transpirar. Então, para você não se tornar uma pessoa que depois precisa ficar dependendo aí toda hora de favor de amigo, tá? E eu sempre faço essa diferenciação. Amigo é uma coisa. Amigo, às vezes você precisa, e aí esse amigo vai lá e te quebra um galho. Isso é um amigo. Amiguinho não, gente. Amiguinho é diferente, tá? Eu vou explicar pra vocês aí a diferença dos dois, tá? Nós já tivemos aqui também e locais para vender, gente. Muito local aí para ser vendido. Infelizmente, tá? Muito lugar mesmo, tá? E agora nós estamos aqui na Dário Cardoso, artista gaúcho, batalhador pela cultura do Rio Grande do Sul. Um artista, gente. E nessa rua, felizmente, tem um container, né? Que a gente tanto pede. Olha, eu devo ter achado uns 4 containers, tá? Sendo que precisava ter uns 10, eu acho. Então tá muito abaixo aí do que as pessoas precisam, tá? Para recolher resto de construção, para recolher resto de galho de árvore. Então é uma coisa que a gente tem que pedir na cidade. Agora, amiguinho, gente, o que é o amiguinho? Amiguinho é aquele cara que ele não tentou fazer nada, tá? Que ele tem um monte de outros amiguinhos que também não tentaram fazer nada. Eles ficam o tempo todo criticando o que uma pessoa faz e querendo que essa pessoa faça diferente. Só que eles nunca tiveram coragem
de fazer alguma coisa diferente. E eles querem, né, que você o tempo todo faça as coisas diferentes e querem de alguma forma te desmotivar, te tirar o brilho do olhar, né? Quando a pessoa faz isso, gente, a primeira coisa que você tem que entender, essa pessoa não deve fazer parte da tua vida. Que essa pessoa, às vezes ela tá ganhando 3, 4 vezes mais do que você, mas para ela não importa. Ela te vê feliz, ela te vê com energia, ela te vê motivado, e isso aí joga toda a energia para ela, a energia dela, né, para baixo, e uma energia ruim para ela, tá? Se a energia dela já é ruim, vê uma energia ainda muito pior. E você pode chamar de energia, pode chamar de estado psíquico, tá? Pode chamar de um trauma. De repente essa pessoa fica traumatizada porque você começou a fazer as coisas diferentes, tá? Não sei como é que você vai chamar. Eu tô usando energia, não porque eu acredite em energia, em poderes assim, de desenho animado. Não. Tô usando energia, que muitas pessoas usam, né, a denominação de energia, mas pode ser um estado psíquico, tá, gente? Ela vai ficando mal das pernas, gente, ela vai começando a adoecer, ela come muito e às vezes ela come tanto que começa a aparecer problema de saúde e come coisas ruins, e ela quer que você faça a mesma coisa, né, gente? E você não tá disposto a fazer isso. Dário Cardoso com a Juca Batista, tá, gente? 2 ruas aqui muito importantes, 2 ruas aí que levam o nome de pessoas que contribuíram para o estado, tá? Muito mais o Juca Batista do que o Dário Cardoso. O Dário Cardoso, ele foi muito importante também, mas o Juca Batista, por exemplo, as pessoas, elas precisavam se alimentar, e ele trazia muito alimento através aqui do Rio Guaíba, ou você queira chamar de lago, não sei como é que você chama, mas trazia muita coisa, e tinha pessoas que elas não tinham como comprar alimento, não tinha dinheiro, e Juca Batista ajudava essas pessoas, tá? Eu não posso dizer pra vocês assim se era uma vez no mês, se era uma vez a cada 6 meses, mas muitas vezes ele fez doação, tá, de alimentos que ele trazia, transportando esses alimentos pelo Guaíba. Quer ver o nome de outra pessoa importante? E coisas que você jamais vai aprender na escola, porque a escola, ela não está preocupada que você crie uma identidade com a tua cidade, com o teu estado. Dea Cofal foi uma benfeitora aqui do bairro, tá? Uma mulher que ajudou muitas pessoas através de atos de caridade, tá? Fazia muitos atos de caridade, participava de bailes aqui da cidade e ganhou até concurso de beleza. Uma mulher assim muito importante, e que ela é pouquíssimo valorizada aqui no estado, né? Ela não ganha, tá, a grandeza que ela deveria ter, porque justamente para criar, né, essa ruptura com a cultura, tá, para as pessoas ficarem ouvindo músicas onde tem muita repetição de letra, tá, muita repetição de ritmo. Não se cria mais músicas como antigamente, como se fez aí com Tom Jobim, por exemplo. São coisas que você não vê mais, tá? São coisas culturalmente riquíssimas e que a gente infelizmente não encontra, né, mais no nosso país. Então é isso que eu digo pra você, gente. Se você gosta da verdade, você gosta do conhecimento, você gosta de ter contato, né, com as pessoas que fizeram a diferença na cidade, com as pessoas que elas estão esquecidas hoje, mas que fizeram coisas assim absurdas pela cidade, pelo estado, você só vai encontrar em locais como aqui, gente. E aqui não é um local assim que vai aparecer muitas pessoas, mas as pessoas que aparecerem vai ser importante, sabe por quê? Porque só de você estar aqui, de você permanecer
2 minutos aqui, 3 minutos aqui, você já está fazendo uma diferença. Você acha muitas vezes que isso é pouco, mas não é. O pouco é quando a gente deixa de tentar qualquer coisa, tá? De tentar fazer qualquer coisa aí pra gente levar aí pras pessoas mais cultura, mais música de verdade, para as pessoas criarem uma identidade com a cidade delas, para as pessoas criarem identidade com o país delas, né? E essa falta aí de identidade é que muitas vezes acaba conduzindo as pessoas para uma coisa chamada abismo. E o que seria esse abismo? É um abismo psicológico. A pessoa, ela começa a entrar num estado de vazio muito gigante, tá? Ela começa a não sentir mais motivação, às vezes, para fazer alguma coisa, e ela vai começando a se encolher. Ela vai deixando de fazer uma coisa que ela gostava. Daqui a pouco ela não quer mais ver um amigo, daqui a pouco ela não quer mais visitar alguma rua da cidade, algum bairro. Ela vai, né, deixando de exercer, né, o que seria, né, mais correto falar, ela vai abandonando a essência dela, né? A essência dela vai se perdendo. Por quê? Porque ela não criou a raiz que ela deveria criar culturalmente com o lugar que ela mora, e ela também, tá? Ela vai esquecendo de quem ela é. A pessoa, aos poucos, ela começa a esquecer quem ela era. Então, para as pessoas elas não passarem mais por isso, gente, tem que criar um vínculo emocional muito forte com a cidade, com as pessoas da cidade, tá? Participar de grupos de dança, participar aí de rodas sobre leituras, tá? Leituras que tenham profundidade, porque essa é a única maneira de nós exercermos com força o que é ser humano. Ser humano não é essa pessoa que vai pro trabalho e volta, tá? Todos os dias com a mesma cara. Não, ser humano, ele tem muitas faces, tá? Ele tá sempre em transformação. O ser humano, ele é uma coisa tão fantástica que só existe ele aqui onde nós estamos, com essa beleza racional. E essa beleza racional, ela tem que ser utilizada da melhor forma, gente. Agora aqui, ó, estamos na Juca Batista com a Ladislau Neto, tá? Essa Ladislau Neto é dedicada a um indianista. Um indianista, gente, fazendo parte aí da cultura, tá? Famosíssimo Ladislau Neto. Essa rua, ela é muito famosa, gente. Sabe por quê? Porque muita gente utiliza essa parte aqui para poder ir para orla, né? E isso aí, gente, me faz muito feliz, tá? Porque eu muitas vezes utilizei essa rua, tá? Eu utilizei muitas vezes, assim, e eu sempre ficava assim pensando, poxa, mas o que é esse nome aí? O que esse nome aí tem de tão importante assim? E na época, quando eu vinha, não tinha a explicação, entendeu? Não tinha ali alguma coisa escrita. E eu ficava chateado, porque eu queria saber o que era, né? Eu fui uma das pessoas que lutou muito pra cidade aí, ela colocar aí o que é, né? Qual foi a função das pessoas que fazem parte da nossa cultura. Ah, lutei tanto, gente, incomodei, fiz barulho, tá? Incomodei vizinho, fui na prefeitura, eu fiz tudo o que era possível e até o que era impossível, gente, para isso acontecer. Então, às vezes, o que você tem é só isso, gente. É só você e a sua tentativa de mudar alguma coisa, tá? E agora, nós estamos aqui, ó, na Juca Batista, com a engenheiro Tito Marques Fernandes, tá? E a Tito Marques,
ela homenageia um engenheiro militar que participou do projeto de urbanização de Porto Alegre. Veja só a importância da rua. Participou do projeto de urbanizar. Claro, tem problemas na cidade? Pô, muitos problemas. Mas alguém tentou fazer alguma coisa pela cidade. E muitas vezes, gente, você não sabe disso. Você passa pelos lugares e você não sabe. Porque você às vezes tá muito voltado para si mesmo, tá? Você tá voltado muito para o seu interior. Você tá voltado para dentro de si de uma maneira tão grande que você começa a perder essa beleza de apreciar as coisas, essa beleza de degustar as coisas como elas devem ser degustadas. E quando eu falo degustar, gente, eu não tô falando de comida. Até eu posso falar, né, sobre comida, sobre essas coisas, não tem problema. Só que aqui eu tô falando de desfrutar a beleza da cidade, a beleza histórica a beleza histórica de todo o estado, né? Aqui eu tô falando da cidade, mas de todo o estado. Você às vezes deixa de apreciar quando você vai pra praia, tá? Quando você vai na casa do amigo, você não vê essas pessoas que tentaram fazer alguma coisa pela tua cidade. Aí, ó, Juca Batista com a Engenheiro Coelho Parreira. Engenheiro Coelho Parreira, engenheiro político, presidiu a aviação férrea, tá? Junto com Juca Batista. Então, gente, não deixe isso morrer, tá? Essa beleza se perder. Porque quando você abandona a sua essência, você aceita tudo. Você aceita que um amiguinho, ele te coloque numa função que ele às vezes não tem vontade de fazer, mas ele quer que você faça, tá? Porque ele perdeu a coragem. Quando a pessoa, ela perde a coragem, acontece essas coisas, gente. A pessoa, ela começa a aceitar coisas que ela não aceitaria se ela tivesse bem com ela mesma, tá? Então, se a pessoa te diz que você tem que pegar a primeira coisa para você aí exercer aí uma função, seja lá numa empresa, onde for, pense bem, gente. Pense bem, será que você não tem alguma outra coisa para fazer? Se você não tiver, não tem problema. Mas às vezes você fica fazendo coisas e fazendo mais coisas e você se põe numa situação aí como essa, tá? Você acaba fazendo uma coisa que não tá de acordo aí com a tua essência, tá? Que não tá de acordo com o que você é de verdade. Quando você faz isso, você morre, né, gente? Você acaba perdendo aí muito de você, né? E às vezes você entra no piloto automático, né? Nesse piloto automático. Então a ideia é você justamente não ficar, né, preso nesse piloto automático. Você não ficar assim o tempo todo fazendo uma função ou outra função só porque você precisa aí ganhar dinheiro. Você pode ganhar dinheiro de outras formas, tá? Você pode fazer alguma coisa aí e ganhar dinheiro. Se vai ser suficiente ou não, eu não sei. Mas às vezes a pessoa ali perde emprego e ela vai pras cordas, gente. Ela vai pras cordas e é difícil ela voltar, né? Depois que ela vai pras cordas. Muito difícil. Ela precisa, às vezes, de muita terapia. E às vezes não volta a ser o que era antes, tá? Aí, gente, Otelo Rosa, tá? Com a Juca Batista. Então o tempo todo eles vão te jogar pras cordas, gente. Eles vão fazer aí muitas coisas pra você aí
deixar de ser quem você é, tá? Pra você aí abandonar você mesmo e pra você aos poucos aí ir perdendo o teu brilho, tá? E eu não quero isso pra vocês. Então já vou pedir pra você se inscrever no vídeo, tá? Se inscreva. Perdão, se inscreva no canal, né? No vídeo é mais difícil. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Às vezes você tá com o sininho de notificações desativado, ative ele. Às vezes você está inscrito no canal, só que daqui a pouco você é desinscrito. Então verifique se você já é inscrito, se você ainda é inscrito, tá, gente? Então não deixa um amiguinho, uma pessoa que não está preocupada com você de verdade, que não quer ver você crescer mais do que ela, botar qualquer coisa aí pra você fazer, pra depois ficar mostrando que o que ela faz é melhor do que o que você faz, tá, gente? Tenha amigos. Amigo às vezes te tira de situações difíceis, tá? Isso é um amigo mesmo. Agora, a pessoa aí que de alguma forma aí, pode ser até de propósito ou não, gente, mas vai acabar aí te tirando aí um pouco o foco, tá? Você se afaste, tá, gente? Tirar o foco assim o tempo todo, tá? Passar o tempo todo aí criando uma maneira aí de tirar seu foco, tá? Isso aí acaba sendo uma coisa assim não muito boa, tá? Então torço pra vocês aí e sempre aí saberem, né, aonde vocês querem chegar, pra não passar por esse tipo de coisa. E é incrível que toda vez que eu tento atravessar a rua aqui, o pessoal acelera, né, gente? Parece que eles acham que eu vou fazer alguma coisa. Aluga, 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 vende. É isso que eu tô dizendo, gente. Algumas vezes aí, se vocês encontrarem pessoas com o nome vende ou aluga, não se surpreendam, porque tem muito aqui na cidade agora. Então, gente, se cerque de bons amigos, tá? Quando eu falo cercar, não é pra você ter 100 amigos, não. Tem aí 2, 3, 4, 5 amigos, tá? Essa quantidade aí de amigos, ela já faz assim uma diferença muito grande, tá? Você pode achar que não, mas faz, tá? Faz muita diferença. Porque muitas vezes a pessoa, ela não tem ninguém, gente. Muitas vezes a pessoa, ela não tem amigos, né? Então ela precisa fazer amigos. Só que mesmo que você não tenha amigos, que não é um problema você não ter amigos, gente. Às vezes você encontra gente tão mau caráter, tão ruim, tá? Que você acaba ficando afastado de tudo. Mas assim, se for pra ter alguma coisa, tenha amigos, tá? Amigos de verdade. Não qualquer coisa, gente. Amigos aí que querem o seu bem. Amigos aí que querem te ver aí crescer, querem te ver aí ter resultado, tá, gente? Às vezes o que falta é isso. Falta esses amigos aí, tá, gente?
Tô aqui no lugar que nós já tivemos, gente. Oswaldo Cruz com a Juca Batista, tá? Oswaldo Cruz com a Juca Batista. E vou voltar pro outro lado, tá? Que o outro dia nós não fomos aí pro outro lado e perdemos algumas coisas aqui do lado, tá? E aqui uma sinaleira que quebra muito galho, tá? Muita gente vem pra cá porque tem um colégio aqui, ó. Uma sinaleira aí, ó, que ela facilita aqui a passagem das pessoas pro outro lado da rua para chegar até o colégio. Um colégio que ele é muito conhecido. Colégio Odila, tá, gente? E como vocês sabem, aquela rua ali, ela tem um valor muito grande pra mim, né? Porque eu já andei muito nela, muito mesmo. Já caminhei bastante nela, tá? Foi um lugar que eu usei muito para chegar até a orla da cidade. Então, saibam, né? Como eu tenho um apreço, né? Por esses lugares, gente. Aí as placas aí que ajudam na localização. Vou chegar mais perto, tá? Acho que agora talvez vocês consigam ver, gente. Cavalhada, Vila Nova e Tristeza. Reto é Tristeza, pro lado é Cavalhada e Vila Nova. Gente, Cavalhada. Cavalhada. Estamos na Cavalhada. Estamos na Cavalhada. Já passei muito nessa rua. Muito. Vocês não imaginam. Gente, eu vou pedir então para vocês, né, mais uma vez, para se inscreverem, tá? Curtam o vídeo, comentem, compartilhem com seus amigos e não esqueçam de ativar o sininho de notificações. Cavalhada aí, gente. Provavelmente vocês não vão ver desse ângulo, mas era para vocês conseguirem ver a cavalhada. Vamos ver. Não tem na parte de trás, gente. Não tem. Não dá pra ver pela parte de trás ali. A placa só tem um lado, gente. Só tem um lado.
Conselheiro Xavier da Costa foi presidente da Força Operária do Rio Grande do Sul e após conselheiro municipal da cidade. Aqui, local abandonado, gente, e aberto. Aqui tem muito lixo, gente, muito lixo mesmo, tá? Quantidade muito grande de lixo. Entregador, tá? É o que tem. Entregador, gente voltando aí de restaurante, tá? Mesmo no feriado tem coisa que abre. Gente voltando da orla. E o transporte hoje é o carro, né, gente? Ou a moto. Pouca pessoa anda de bicicleta, de skate, de patinete por aqui, tá? Alfredo Magalhães. Travessa Alfredo Magalhães. Travessa Alfredo Magalhães. Denominação de logradouro consagrado pelo uso. Com a amada, a gigante Avenida Cavalhada. Estamos aqui. Crianças jogando bola. Difícil, tá, gente? Difícil ter isso por aqui. Fazia muito tempo que eu não via criança jogar bola no meio da rua. Jogar bola assim em quadra particular, ou então jogar bola na escolinha, tem bastante. Agora na rua, até em praça, tá difícil a gente achar. Normalmente é em quadra particular, em clube, tá? Ou na escola. E a rua assim muito escura, gente, muito escura, precisando de iluminação. E local para vender aqui, gente. Vende, vende, vende. É assim. Muito lugar para vender aqui, tá? Uma rua grande essa, gente.
E é isso, gente. Isso que eu tenho mais pra falar pra vocês, tá, gente? Tenha mais coragem, tá? Quando eu falo coragem, não é pra você pegar um paraquedas e sair pulando do lugar que você mora aí, do edifício. Não. Mais coragem em tentar fazer alguma coisa que você, se não fizer, pode te causar arrependimento. Acabei pisando num buraco, gente. Além de bicho latindo, tinha um buraco, gente. E assim, pra você não se arrepender, você só tem o presente, tá? O futuro, gente, as pessoas estão sempre pensando no futuro, gente, ou no passado. São dois tempos aí que infelizmente você nunca vai ter controle. Você nunca vai ter controle. E o presente não significa que você tem controle sobre o presente, tá? Mas você tá mais próximo de ter algum controle do que o passado e o futuro, gente. Viver no passado e no futuro é difícil, tá? Muita gente vive e a gente torce aí sempre para as pessoas conseguirem achar aí uma saída, tá? Para as pessoas conseguirem vencer isso aí, para viver mais aí no presente, gente. Agora vou mostrar para vocês aí, ó, restos de obra. Restos de obra. Falta o container, gente. Sempre o container, né? Fazendo uma enorme diferença. Então, se ficar para vocês hoje ter coragem para não se arrepender, eu já fico muito feliz, tá, gente? A coragem, a iniciativa são meios aí de você não ficar achando, tá, que você tomou a decisão errada. São meios de você verificar no presente o que você pode fazer, tá? O que você pode fazer aí de diferente, tá? O que você pode modificar para você não ficar sempre remoendo o passado, tá? Se arrependendo do passado. Não. Faça uma escolha, tá? E abrace essa escolha que você faz, tá? Abrace com as duas mãos. Não deixe nem a pessoa que você mais ama dizer pra você que o seu sonho não é nada. Só quem sabe a grandeza do teu sonho é você. Gente, chegamos no final da Alfredo Magalhães. Travessa Alfredo Magalhães e Eduardo Prado.
difícil filmar aqui, hein, gente? Muito difícil. Mas com um pouco de elasticidade conseguimos, tá? Se você gostou desse vídeo, curta aí o canal. Já falei pra vocês, né? E novamente falei, disse pra vocês, curta o canal, mas não. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, tá? Pra início de conversa, curta o vídeo. Os carros andam bastante aqui na rua, vendo, placa de venda, né? Vendo, vende. Saul Nonemacher. Aí, gente. Saul Nonemacher. Funcionário municipal, líder classicista. Eduardo Prado. Eduardo Prado, membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Só isso. Só isso. Só isso, gente. Só isso. Academia Brasileira de Letras. O que você pensa quando eu falo pra vocês, membro fundador da Academia Brasileira de Letras? É de enlouquecer, né, gente? Mas é o que essa pessoa é. Uma pessoa que agregou coisa, tá? Aqui na nossa cidade, no nosso estado. Então é isso, gente. Obrigado por vocês assistirem. Tenham muitos momentos aí de alegria, tá? Quanto mais momentos aí importantes você tiver, melhor, gente. Mais momentos aí pra você desfrutar aí da vida, dos amigos e de amigo de verdade, tá? Não de amigo aí que só serve pra você fazer favor ou só serve pra você fazer favor pra ele, ou só serve pra ele fazer favor pra você. Isso aí é uma troca de favores, não é uma amizade. Amigo mesmo não envolve esse tipo de coisa, tá? Não envolve o tempo todo aí trocar favor. Amizade é uma coisa muito maior do que isso, tá? É uma coisa que tem um valor assim gigantesco, tá? Que as pessoas elas podem olhar uma no olho da outra, tá?
que as pessoas elas podem compartilhar histórias de verdade, tá? Que elas podem não ter aí arrependimentos por causa que faltou fazer um favor ali ou aqui, não, tá? Quando a pessoa fica braba com você porque faltou você fazer um favor para ela, faltou você dedicar tempo, faltou você ir no aniversário, isso já não é amizade. Quando falta aí alguma coisa, não é amizade, tá? É prisão do ego. A pessoa ela fica com o ego ferido e ela não tá nem aí pra amizade de vocês. Agora, se a pessoa errou, que as pessoas erram, traem, coisas desse tipo, se você aí ficou com a namorada do seu amigo, ou se você ficou com o namorado aí da sua amiga, seja lá o que foi, gente, isso aí já não é ego, tá, gente? Isso aí já é você agir de maneira errada com uma pessoa, tá? Quando você age de maneira errada, aparecem problemas. Quando você age de maneira errada, a pessoa tem todo o direito de nunca mais falar com você, gente. Não importa se foi uma coisa mediana ou uma coisa terrível, tá? A pessoa tem esse direito. É assim. Agora, quando você deixou de ir no aniversário, quando você deixou de comprar um presente, quando você deixou de dar atenção, algum dia aí que você estava atucanado e a pessoa precisava conversar com você e você não deu atenção para ela, aí já é prisão do ego. Nem sempre você vai estar disponível aí para dar atenção para as pessoas, tá, gente? Isso é uma coisa normal. Então não se abale por isso, tá? Não deixe isso aí estragar a sua vida. Então, gente, que o conhecimento aí, ele comece a fazer parte aí da vida de vocês de uma maneira aí muito mais intensa, tá? Porque isso vai te ajudar a lidar com esses problemas aí que aparecem, tá? De ordem mental aí, de problemas com amigo, problema com familiar. A leitura é o que costuma ajudar no final das contas, tá? Então, comece a partir de agora a ler livros aí que eles tenham aí alguma profundidade. Por exemplo, Oscar Wilde. Oscar Wilde é um grande autor, tá? Friedrich Nietzsche, Arthur Schopenhauer, René Descartes. Autores aí que mudaram, né, a história aí. Conseguiram trazer novos elementos, tanto para a cultura como para a civilização, que modificaram o campo da antropologia, o campo da teoria do conhecimento, o campo da ética. Então, quando você começa a ter um entendimento maior sobre isso, você vai começar a perceber que através da leitura você consegue ganhar uma estrutura emocional e psicológica muito mais forte, e você tem mais possibilidades aí de enfrentar essas coisas, né?
que o jeito aí que você tem aí mais simples, né, para você lidar com essas coisas é através aí de uma biblioteca pública, da compra de livros, tá? Mesmo as livrarias, elas estando aí do jeito que elas estão, essa é a maneira, tá, gente? Que você procure coisa que tem alguma profundidade, porque só ler aí coisas fáceis não vai te ajudar, por exemplo, a melhorar sua concentração, a melhorar seu vocabulário, a você ter melhores noites de sono, tá? Te ajuda inclusive na hora de sonhar, porque você consegue de alguma forma modelar os sonhos, tá? Quando você começa a ler coisas diferentes, tá? E é isso, gente, era mais isso que eu queria falar pra vocês. E espero aí que a leitura ela ocupe aí uma parte maior aí das suas horas, tá? Que você comece a ler pelo menos aí umas 2 páginas todos os dias, que você vai perceber aí que faz a diferença. Às vezes você ficar debruçado aí sobre uma página difícil de você ultrapassar ela, faz bem, gente. Porque isso aí vai te dando estofo, tá? Isso aí vai te ajudar, assim, a criar uma resiliência muito forte, tá? Porque cada vez mais os processos mundanos, eles se materializam. E a materialização, ela acaba impedindo, né, o avanço desse desenvolvimento pessoal, o avanço do desenvolvimento psicológico e cognitivo, tá? Espero aí que vocês tenham aí um ótimo mês de julho, mesmo que eu esteja gravando isso aqui em abril, tá? Mas vocês vão ver só em julho, e que o mês de julho aí seja bastante importante aí pra vocês, tá?